Fui expulso de casa aos 19 anos por supostamente roubar o relógio do meu pai. 4 anos depois, meu avô convocou uma reunião de família e revelou quem realmente o tinha pegado 2 anos antes. Ei, Reddit, então eu fui expulso da minha casa aos 19 anos, na véspera de Natal, acusado de ter roubado o relógio do meu pai. Passei 4 anos morando no meu carro e dormindo em sofás emprestados, então, meu avô jogou uma bomba no jantar de aniversário dele que mudou tudo. Apertem os cintos, porque esta é a história de traição familiar mais insana que você vai ler esta semana. Antes de entrar no evento principal, preciso dar um pouco de contexto sobre a dinâmica da minha família, porque isso não aconteceu no vácuo, isso foi sendo construído ao longo de anos. Eu sou o filho mais velho, sempre fui. Jordan, o responsável. Jordan, aquele que nunca causava problemas. Jordan, que tirava notas máximas sem ninguém precisar pedir. Jordan, que aos 16 anos tinha um emprego de meio período para pagar o próprio seguro do carro. Esse era eu, o filho exemplar, aquele que seguia regras, cumpria expectativas e nunca criava conflitos. E então tem a Ashley, 3 anos mais nova, a caçula, a princesa, aquela que não podia fazer nada errado aos olhos dos meus pais, mesmo quando claramente estava errada. Ela bateu o carro da minha mãe quando tinha 17 anos, acidentes acontecem. Reprovou em 2 matérias no segundo ano do ensino médio, escola não é para todo mundo, ela vai encontrar o próprio caminho. Foi pega roubando maquiagem em uma loja, ela está passando por uma fase. Enquanto isso, eu fiquei de castigo por uma semana, na 8ª série, porque esqueci de tirar o lixo. Padrões diferentes para filhos diferentes, uma história tão antiga quanto o tempo. O favoritismo era tão óbvio que faria um produtor de reality show corar. Ashley ganhou um MacBook novinho em folha no aniversário de 16 anos. Eu ganhei um cartão presente de $50 para Best Buy no meu e ainda ouvi que deveria economizar para o resto se realmente quisesse um computador. Quando Ashley quis fazer uma viagem de verão para a Europa com as amigas, meu pai gastou $3.000 sem piscar. Quando eu quis participar de uma viagem de serviço comunitário para ajudar a construir casas em outro estado, me disseram que era caro demais e que eu deveria procurar algo local. Não estou dizendo que eu era um filho perfeito, ninguém é, mas o padrão duplo era tão gigantesco que dava para ver do espaço. Aprendi cedo que apontar isso não me levava a lugar nenhum, exceto a ser rotulado como ciumento, amargo ou, meu favorito pessoal, ingrato por tudo que fizemos por você. Então, quando cheguei aos 19 anos, eu basicamente já tinha aceitado meu papel como cidadão de segunda classe da família, o reserva, o plano B, o filho que eles tiveram primeiro e depois perceberam que podiam fazer melhor com o segundo. Mesmo assim, mantive a cabeça baixa, trabalhei duro, entrei em uma faculdade comunitária com uma bolsa parcial e planejava me transferir para uma universidade de 4 anos depois de concluir as matérias básicas. Eu tinha todo um plano traçado, continuar trabalhando, economizar dinheiro, me transferir para uma universidade estadual, pegar meu diploma, sair daquela casa e nunca mais olhar para trás. Esse era o plano, pelo menos. Deixa eu montar a cena para você. É 23 de dezembro, eu tenho 19 anos, estou em casa da faculdade comunitária para as férias de Natal. Tudo parece normal. Minha mãe está na cozinha decorando biscoitos de açúcar com aqueles confeitos vermelhos e verdes que ela só usa uma vez por ano. Ashley, minha irmã mais nova, que agora tem 16 anos, está tirando aproximadamente 500 selfies perto da árvore de Natal, porque aparentemente os seguidores dela no Instagram precisam de atualizações em tempo real do look dela de todos os ângulos possíveis. Eu estou no sofá com meu laptop, trabalhando em inscrições para bolsas de estudo. Porque elas vencem em janeiro e eu não vou perder prazos. Coisas normais de feriado. A casa cheira a canela e pinho. Tem uma música de Natal genérica tocando nas caixas de som que meu pai instalou no ano passado. Tudo está perfeito, um Natal de família normal, o tipo de cena que fica ótimo em fotos, mas que esconde anos de disfunção logo abaixo da superfície. Então meu pai entra na sala segurando uma caixa de relógio vazia, apenas parado na porta, encarando aquela pequena caixa de veludo como se ela o tivesse traído pessoalmente. Onde está? A voz dele está calma, mas há algo por baixo, aquele tom que os pais usam quando estão prestes a arruinar o seu dia inteiro. Eu levanto os olhos do laptop, confuso. Onde está o quê? Meu relógio, ele diz, o Rolex. Estava na minha gaveta ontem e agora sumiu. Para contextualizar, não é qualquer relógio. É um GMT Master de ouro branco de $40.000 que meu avô deu a ele quando ele se tornou sócio do escritório de advocacia. Tem até uma gravação na parte de trás. Não é algo que você simplesmente perde entre as almofadas do sofá. Esse relógio representa tudo que meu pai valoriza: sucesso, status, conquista. É basicamente o bem mais precioso dele, tirando talvez o diploma de direito. Minha mãe para no meio da decoração dos biscoitos. Ashley larga o celular, o que honestamente é a parte mais alarmante, porque aquele telefone parece cirurgicamente grudado à mão dela. As duas se viram e olham para mim. Naquele instante, eu sinto para onde isso está indo.
Meu estômago afunda como se eu estivesse em uma montanha russa, só que esse brinquedo se chama sua família acha que você é um ladrão e não tem limite de altura. Eu não toquei no seu relógio, digo, sentando mais ereto. Eu nem sabia que ele tinha sumido. Minha mãe cruza os braços, o que nunca é um bom sinal. Você tem estado muito no escritório dele ultimamente, tarde da noite. O que você estava fazendo lá? Imprimindo inscrições para bolsas, eu digo, o que é verdade. A impressora do meu quarto está quebrada, tenho usado a do pai. Ashley ri de verdade. Claro que estava, eu vi você mexendo nas gavetas da mesa dele semana passada. Você claramente estava procurando alguma coisa. Eu não estava mexendo em nada, digo, com a voz mais alta. Eu estava procurando papel para a impressora, só isso. Ela dá de ombros como se não acreditasse em mim, fazendo aquela inclinação de cabeça irritante que ela faz quando vai dizer algo provocador. Se você diz. O rosto do meu pai endurece, o rosto de advogado, o rosto que vence discussões no tribunal e intimida a outra parte. Isso não é brincadeira, Jordan. Esse relógio vale mais do que o seu carro. Se você pegou, precisa me dizer agora. Eu não peguei, eu repito, olhando direto nos olhos dele. Eu juro que não toquei. Minha mãe balança a cabeça e eu já consigo ver a decepção se instalando. Você sempre foi reservado, sempre escondendo coisas, e agora isso. O que isso quer dizer, sempre fui reservado? Eu sou literalmente o filho mais chato e previsível do mundo. Eu vou para a faculdade, vou trabalhar, volto para casa, faço tarefa, repito. Essa é toda a minha vida. Não há nada de reservado nisso. Ashley decide colocar ainda mais lenha na fogueira, porque aparentemente agora estamos tendo uma sessão completa de humilhação familiar. Ele provavelmente está tentando vender para conseguir dinheiro, sabe? Ele tem falado sobre começar algum tipo de negócio. Eu tinha mencionado uma vez, no jantar, 3 meses antes, que queria começar um pequeno serviço de estética automotiva, mas claro, vamos transformar isso em motivo para um grande roubo. Meu pai fica me encarando pelo que parece 1 hora, mas provavelmente são apenas 30 segundos, e então ele diz as palavras que mudam a minha vida inteira. Faça as malas, você não vai ficar mais aqui. No começo, eu realmente acho que ele está blefando, como se isso fosse alguma tática de educação rígida, um amor severo para me assustar e arrancar uma confissão. Que eu não posso dar, porque eu não fiz nada. Mas ele não está blefando, ele apenas fica ali parado, braços cruzados, esperando que eu me mova. Minha mãe não diz nada para impedi-lo. Ashley chega a dar um sorrisinho quando tento me defender de novo e, quando olho para ela, ela rapidamente finge checar o celular. Meu pai aponta agora em direção à escada. Eu subo e faço a mala, uma única bolsa de viagem, roupas, laptop, carregador, escova de dentes, o essencial para se tornar repentinamente sem teto. Consigo ouvi-los lá embaixo conversando em voz baixa, provavelmente discutindo que decepção eu me tornei, provavelmente já ensaiando o discurso de onde foi que erramos enquanto eu arrumo minhas coisas. Eu continuo pensando que isso tem que ser algum tipo de engano, algum mal-entendido que vai ser esclarecido a qualquer momento, alguém vai perceber o quão absurdo isso é, alguém vai me defender. Ninguém defende. Quando dei isso com a bolsa, meu pai me entrega $100 e diz que isso é tudo que eu vou receber. É véspera de Natal, a neve está caindo forte lá fora, aquele tipo de neve que faz tudo parecer bonito nos filmes, mas que na vida real é apenas fria e miserável. Eu fico sentado no meu carro, no estacionamento de um supermercado, por 2 horas, tentando descobrir para onde ir. O aquecedor mal funciona, então fico ali com o casaco vestido, observando minha respiração embaçar os vidros, me perguntando como minha vida passou do normal para isso no espaço de 1 hora. Eu ligo para meu amigo Tyler, já está quase meia-noite e estou prestes a desligar porque quem quer lidar com o drama familiar de outra pessoa na véspera de Natal, mas ele atende. Cara, o que foi? Eu explico a situação, de forma breve, fui expulso, preciso de um lugar para dormir, só por esta noite. Ele não hesita nem por um segundo, vem pra cá, minha mãe já está dormindo, mas ela não vai se importar, a porta está destrancada. Eventualmente, eu dirijo até a casa do Tyler. Os pais dele me deixam dormir no sofá por algumas noites, sem fazer perguntas, que Deus os abençoe. A mãe do Tyler, Jennifer, faz panquecas para mim na manhã seguinte, como se fosse totalmente normal que o amigo do filho dela agora esteja sem casa. Ela não se intromete, não exige explicações, apenas faz comida e me diz que sou bem-vindo para ficar o tempo que precisar. Mas eu sei que não posso ficar muito. A casa deles é pequena, eles já estão esticando o orçamento para alimentar a própria família. Eu não vou ser um peso. Os meses seguintes são o que só posso descrever como modo sobrevivência. Eu fico pulando de sofá em sofá quando os pais dos amigos se sentem caridosos. Eu durmo no meu carro quando fico sem opções, o que acontece com mais frequência do que você imagina. Ninguém quer um hóspede que ultrapassa o limite, mesmo quando esse hóspede é um garoto de 19 anos que foi expulso de casa no Natal.
Deixa eu te contar sobre dormir no carro durante o inverno. Não é como nos filmes, onde alguém tem um saco de dormir e acorda com o cabelo perfeito. É congelante. Seu carro vira um caixão de metal que, de alguma forma, faz o frio parecer ainda pior. Eu ligava o motor por 15 minutos a cada poucas horas só para aquecer um pouco, mas não podia me dar ao luxo de desperdiçar gasolina, então desligava e tentava dormir vestindo todas as camadas de roupa que eu possuía. Eu estacionava em diferentes estacionamentos de supermercados, academias que funcionam 24 horas, garagens de hospitais, qualquer lugar onde a segurança não me expulsasse imediatamente. Aprendi que as noites de sexta e sábado eram as piores, porque é quando a polícia patrulha os estacionamentos procurando pessoas como eu. As manhãs de domingo eram as melhores, porque todo mundo estava na igreja e ninguém se importava com um carro parado no fundo de um estacionamento. Eu acordava às 6 da manhã, com os vidros embaçados me escondendo da vista, e usava a academia, uma mensalidade que eu realmente não podia pagar, para tomar banho e me preparar para o trabalho. Os funcionários da academia com certeza sabiam o que eu estava fazendo, mas enquanto eu continuasse pagando a taxa mensal de $30, eles não diziam nada. Durante o dia, eu pegava turnos em uma oficina mecânica, de um cara chamado Rei. Ele tem mais de 60 anos, não faz muitas perguntas e paga em dinheiro quando a situação aperta. À noite, eu fazia entregas de comida. Eu trabalhava 70 horas por semana só para conseguir me alimentar e manter o carro funcionando. Não havia espaço para estudos naquele momento, nem para vida social, apenas trabalhar, dormir, repetir. Eu estava vivendo basicamente de sanduíches de pasta de amendoim. E qualquer comida vencida que os supermercados jogam fora e que eu consigo pegar nas caçambas atrás deles. Não tenho orgulho disso, mas quando você está escolhendo entre comida e dinheiro para gasolina, o orgulho vira um luxo que você não pode se dar. Minha tia Beatriz finalmente consegue me encontrar por meio de um amigo em comum, cerca de 2 meses depois de eu ter sido expulso. Ela é a irmã mais velha da minha mãe, aquela que nunca se encaixou totalmente na família porque era opinativa demais e não respeitava a tradição ou qualquer outra coisa do tipo, e acontece que essas são qualidades muito boas em uma pessoa. Ela aparece um dia na oficina, simplesmente entra e pergunta ao Rei se o Jordan trabalha ali. Quando eu saio da garagem, limpando a graxa das mãos, ela olha para mim uma vez e eu vejo o rosto dela mudar. Eu devo estar com uma aparência péssima, perdi peso, minhas roupas são as mesmas que venho usando há semanas. Porque lavar roupa custa dinheiro que eu não tenho, eu provavelmente cheiro a uma mistura de óleo de motor e derrota. Ela não diz nada no começo, apenas caminha até mim e me abraça. Eu quase choro ali mesmo, no meio da oficina do Rei, mas consigo me segurar. Você vai comigo para casa, ela diz, sem discussão. Eu tento argumentar mesmo assim, digo que estou bem, que tenho tudo sob controle. Ela ri, mas não é uma risada maldosa. Jordan, você está morando no carro, eu consigo ver o saco de dormir no banco de trás, você parece que não come uma refeição de verdade há semanas, isso não é ter tudo sob controle. Ela me dá o quarto de hóspedes, me ajuda a conseguir um emprego fixo na oficina de um amigo dela e se torna a coisa mais próxima de uma família de verdade que eu tenho. Sem julgamentos, sem condições, apenas ajuda, do jeito que família deveria funcionar. Na primeira noite em que durmo novamente em uma cama de verdade, eu choro, e nem fico envergonhado por isso. Fico deitado no quarto de hóspedes da tia Beatrice, com lençóis limpos e um cobertor quente, e choro como uma criança pequena, porque eu tinha esquecido como conforto era algo que se sentia. A tia Beatrice não menciona nada na manhã seguinte, apenas faz o café da manhã e me entrega uma lista de vagas em oficinas melhores do que aquela em que eu vinha trabalhando. Eu não falo com meus pais e eles não entram em contato, silêncio total. Ashley posta fotos nas redes sociais de jantares em família e comemorações de feriados, eu não apareço em nenhuma delas, e minha mãe legenda com algo como grata pela família que temos, como se eu nunca tivesse existido, como se eu fosse algum primo distante que eles conheceram uma vez em um casamento, e não o filho que ela ajudou a criar por 19 anos. A parte mais estranha é como parece fácil para eles simplesmente me apagar. Nenhuma ligação para saber se estou vivo, nenhuma mensagem perguntando onde estou morando, nada. É como se aqueles 19 anos tivessem sido apagados da memória deles. Mas sabe de uma coisa, eu começo a perceber que talvez ter sido expulso tenha sido um favor que eles me fizeram. Talvez eu precisasse me afastar daquela bagunça tóxica. Talvez eu precisasse descobrir quem eu realmente sou sem ser constantemente comparado a Ashley e sair perdendo. 2 anos se passam. Eu economizo absolutamente tudo que ganho. Cada único dólar que não vai para aluguel, que agora eu pago para a tia Beatrice, ou para comida, vai direto para minha conta poupança. Eu fico obcecado com isso, checo o saldo da conta do jeito que algumas pessoas checam redes sociais. Começo um pequeno negócio paralelo de compra e revenda de carros. Nada sofisticado, eu compro carros quebrados de pessoas que não querem lidar com eles, conserto na garagem da tia Beatrice e vendo com lucro. No começo é lento. Eu perco dinheiro no primeiro carro porque subestimo os custos de reparo, mas eu aprendo. Assisto a vídeos no YouTube, peço conselhos ao Rei, começo a ficar bom nisso.
O primeiro carro que eu revendo com lucro é um Toyota Camry de 1998. Uma mulher estava vendendo por $800 porque ele não ligava. Eu passo 3 dias diagnosticando o problema e descubro que era apenas um motor de arranque ruim e alguns cabos de bateria corroídos. $150 em peças e $1000 de lucro quando eu vendo. Esse lucro parece melhor do que qualquer coisa que eu já senti na vida. Eu faço isso de novo e de novo. Depois de 8 meses, eu já tinha revendido 12 carros. Começo a ganhar reputação. As pessoas passam a me ligar diretamente. Ei, ouvi dizer que você conserta carros, tem interesse neste Honda que eu tenho. Eu começo a ganhar um dinheiro decente, não fico rico de forma alguma, mas fico estável. Eu tenho economias, eu tenho um objetivo. Vou juntar dinheiro suficiente para ter meu próprio lugar, voltar a estudar, construir algo real. Então eu recebo uma ligação do meu avô Frank. Ele vai fazer 72 anos e quer que eu esteja no jantar de aniversário. Diz que a família inteira vai estar lá. Eu quase digo não. A ideia de voltar àquela casa faz meu estômago doer, me faz sentir como aquele garoto de 19 anos sendo expulso de novo. Mas o Frank é o único que continuou me mandando cartões de aniversário depois que eu fui expulso, o único que agiu como se eu ainda importasse. Ele me ligou algumas vezes ao longo dos anos, nunca pressionando, apenas conferindo, se certificando de que eu estava bem. Então eu digo que vou. Na noite do jantar, eu dirijo até a casa dos meus pais pela primeira vez em 4 anos. Meu carro ainda é velho, mas agora funciona melhor, porque eu realmente sei consertar as coisas. Ele está limpo por dentro e por fora, eu fiz questão disso, porque se eu fosse voltar lá, eu voltaria parecendo alguém que não tinha acabado de sair do fundo do poço. Eu estaciono na rua e fico sentado ali por um minuto, olhando para a casa em que cresci. O mesmo revestimento branco, as mesmas venezianas pretas, o mesmo gramado perfeitamente cuidado com o qual meu pai se obsessava todo verão. Tudo parece exatamente igual, como se o tempo tivesse parado no dia em que eu fui embora. Eu caminho até a porta da frente e toco a campainha como se fosse um convidado, e não alguém que já morou ali. Minha mãe atende. O sorriso dela desaparece no segundo em que me vê, como se alguém tivesse acabado de dizer que o jantar queimou. Jordan, ela diz, do jeito que se cumprimenta um conhecido distante. Você veio. O vovô me convidou, eu respondo, entrando antes que ela mude de ideia. A casa parece exatamente a mesma, os mesmos móveis, as mesmas fotos nas paredes, embora eu perceba que agora há menos fotos minhas. Eles nem se deram ao trabalho de tirar todas, apenas removeram aquelas em que eu era o foco principal e mantiveram as fotos de grupo da família, onde eu era mais fácil de ignorar. Ainda há uma foto de nós 4 em alguma praia, quando eu tinha talvez 12 anos. Eu estou meio escondido atrás da Ashley nessa, então imagino que por isso ela tenha permanecido. Ashley está na sala de estar com alguns amigos. Quando ela me vê, sussurra alguma coisa para a garota ao lado dela e as duas riem, muita maturidade. Ashley, você tem 20 anos agora, talvez haja como tal. Meu pai me dá um aceno rígido de cabeça do outro lado da sala, só isso, apenas um aceno, como se eu fosse um colega de trabalho de quem ele não gosta muito, e não o filho que ele expulsou de casa 4 anos atrás na véspera de Natal. Mais familiares chegam, tias, tios, primos. Alguns me abraçam de verdade, genuinamente felizes em me ver. Outros me lançam aqueles olhares estranhos, como se não tivessem certeza se deveriam me reconhecer ou não. Dá para perceber que meus pais controlaram a narrativa, provavelmente disseram a todos que eu roubei alguma coisa e tive que sair, ou talvez que eu fugi. Quem sabe que história eles andaram vendendo. O jantar é tenso demais. Todos nós sentamos ao redor da longa mesa da sala de jantar. Eu fico espremido entre o primo Nathan e a tia Marie, o mais longe possível da minha família imediata que a mesa permite. As pessoas fazem conversa fiada sobre o clima, trabalho e times esportivos. Ninguém menciona o que aconteceu. Ninguém pergunta onde eu estive morando ou como sobrevivi. É como se todos tivéssemos concordado em fingir que os últimos 4 anos não existiram. Ashley fica fazendo pequenos comentários ao longo do jantar, altos o suficiente para que eu ouça, mas baixos o bastante para que ela possa negar se alguém a confrontar. Acho que algumas pessoas nunca mudam. Ainda dirigindo aquele mesmo carro velho, hein? Deve ser bom não ter responsabilidades. Esse último quase me faz rir. Nenhuma responsabilidade, claro, porque trabalhar 70 horas por semana e construir um negócio do zero enquanto mora no carro é não ter responsabilidade nenhuma. Claro, Ashley, me conte mais sobre a responsabilidade do seu quarto confortável na casa da mamãe e do papai, onde você ainda mora sem pagar aluguel. Eu mordo a língua, literalmente mordo, porque não vim aqui para começar uma briga. Eu vim por causa do vovô Frank. Então o vovô Frank se levanta. Ele bate levemente o garfo no copo e a sala fica em silêncio. Todos se viram para olhar para ele, esperando o discurso de aniversário de sempre, agradecendo a presença, falando sobre família, dizendo que envelhecer não é tão ruim assim.
Quero agradecer a todos por estarem aqui esta noite, ele começa, com a voz firme. Aniversários são um momento de reflexão, de pensar na família, no que realmente importa. Até aqui, um discurso padrão. Minha mãe está sorrindo, meu pai concorda com a cabeça, Ashley checa o celular debaixo da mesa. 4 anos atrás, continua Frank, algo valioso desapareceu desta casa. A temperatura da sala parece cair uns 20 graus. O sorriso da minha mãe congela, meu pai se endireita na cadeira, Ashley de repente fica muito interessada no prato dela, o celular esquecido. O relógio do meu filho, diz Frank, olhando ao redor da sala, um Rolex de ouro branco de $40 mil que eu dei a ele quando ele se tornou sócio. Meu neto Jordan foi acusado de tê-lo roubado. Ele foi expulso de casa na véspera de Natal porque a família acreditou que ele era um ladrão. Daria para ouvir um alfinete cair. O garfo de alguém bate no prato e soa como um tiro no silêncio. Ele faz uma pausa, olhando ao redor. Recentemente, eu fui investigar, conversei com algumas pessoas. Eu não podia deixar isso passar. Eu não podia ficar parado assistindo meu neto ser tratado como um criminoso quando algo não fechava. Frank puxa uma pasta debaixo da cadeira e a coloca sobre a mesa à sua frente, como se estivesse apresentando provas em um tribunal. Meu pai fica tenso, ele reconhece aquele gesto. Ele faz o mesmo quando está prestes a destruir o caso de alguém. Uma jovem entrou em uma casa de penhores no centro da cidade 3 dias depois do Natal, diz Frank, abrindo a pasta, nervosa, falando rápido, desesperada por dinheiro. Ela vendeu um Rolex GMT Master de ouro branco por $18 mil, o que é menos da metade do valor real, mas ela estava com pressa, precisava do dinheiro e precisava rápido. Ele puxa o que parecem ser documentos e os levanta para que todos vejam. Há documentação oficial aqui, isso não é especulação. A transação foi registrada. A papelada tinha um nome, exigido por lei. O número de série batia. A gravação batia. Era o mesmo relógio. Minha mãe fica pálida. Meu pai parece ter levado um soco. Frank olha diretamente para Ashley. A pessoa que vendeu aquele relógio foi Ashley. O rosto de Ashley passa do rosa para o branco mais rápido do que eu já vi alguém perder a cor. As mãos dela agarram a borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficam da mesma cor do rosto. Ela pegou o relógio para cobrir as dívidas de jogo do namorado, o namorado que ela vinha sustentando em segredo há 3 anos, o mesmo namorado que vinha sugando todo o dinheiro dela, o que explica por que ela ainda mora em casa sem pagar aluguel. Apesar de afirmar que tem um emprego, o mesmo namorado que a convenceu de que roubar da própria família era uma solução razoável para o problema dele. Frank se vira novamente para meus pais. A pessoa que vendeu o seu relógio esteve sentada exatamente aqui, nesta mesa, o tempo todo, enquanto vocês expulsavam o filho inocente de vocês, enquanto deixavam ele dormir no carro durante o inverno, enquanto o apagavam da vida de vocês como se ele nunca tivesse existido. Minha mãe faz um som como se tivesse levado um golpe. Meu pai apenas encara os papéis sobre a mesa como se estivessem escritos em uma língua que ele não entende. Ashley abre a boca, fecha, abre de novo, e nada sai. O que ela poderia dizer? Frank tem provas, recibos de verdade. Eu tenho cópias da transação na casa de penhores, continua Frank, colocando mais papéis sobre a mesa. Eu tenho o depoimento do dono da loja, que se lembra claramente dela porque ela estava tão nervosa que deixou o relógio cair 2 vezes antes de colocá-lo no balcão. Eu tenho mensagens de texto entre Ashley e o namorado dela daquela semana, discutindo dinheiro e o que dizer se alguém perguntasse. E eu tenho registros bancários mostrando que ela depositou $18 mil em dinheiro na mesma semana em que o relógio desapareceu. Alguns parentes começam a cochichar agora. O primo Nathan, ao meu lado, murmura algo baixinho. Eu pego as palavras inacreditável e coitado desse garoto. Frank se vira para meu pai. Seu filho foi inocente o tempo todo, vivendo no carro, trabalhando até a exaustão, construindo uma vida do nada, enquanto você não fez nada para ajudá-lo, nada para investigar, nada para apoiá-lo. Você acreditou na pessoa que realmente roubou de você e puniu o filho errado, baseado em nada além de suposições e favoritismo. O silêncio naquela sala é ensurdecedor, dá para ouvir alguém respirando, dá para ouvir alguém pensando. Ashley começa a chorar, não um choro genuíno, mas o tipo manipulador, o tipo que ela usou a vida inteira para sair de encrencas, o tipo que sempre funcionou com a mamãe e o papai antes. Eu estava desesperada, ela soluça, e eu já consigo ver o que está acontecendo, ela vai se fazer de vítima, vai transformar tudo nisso, em algo sobre ela. Eu não sabia o que mais fazer, o Tyler ia se machucar se a gente não pagasse. Eu cometi um erro. Você não cometeu um erro, diz Frank friamente, e eu me surpreendo com o aço na voz dele, nunca ouvi falar assim. Você fez uma escolha, escolheu roubar, escolheu incriminar seu irmão, escolheu ficar em silêncio por 4 anos enquanto ele sofria. Isso não foram erros, foram decisões. Ele olha para meus pais.
E vocês dois escolheram acreditar nela sem questionar, escolheram expulsar o filho de vocês sem investigar, escolheram cortá-lo completamente em vez de ao menos verificar se ele estava bem. Todos vocês escolheram isso. Minha mãe finalmente encontra a voz. Ashley, isso é verdade? Ashley apenas continua chorando, o que basicamente é uma admissão de culpa. Minha mãe estende a mão, o instinto materno entrando em ação, mesmo agora. Eu me levanto. Todos olham para mim, provavelmente esperando algum grande discurso dramático, algum momento de eu avisei ou um desabafo furioso sobre como arruinaram minha vida. Mas eu não digo nada. Não há nada que eu possa dizer que torne isso melhor ou pior. Frank. Já disse tudo o que precisava ser dito. A verdade veio à tona, isso é suficiente para mim. Eu caminho em direção à porta atrás de mim. Consigo ouvir minha mãe tentando falar com a Ashley através do choro falso. Consigo ouvir meu pai começando a levantar a voz. Consigo ouvir Frank explicando calmamente que tem mais provas, caso alguém queira vê-las. Ouço parentes cochichando, ligações sendo feitas para outros membros da família que não puderam comparecer naquela noite. Isso vai se espalhar pela família como fogo em palha seca até amanhã. Todo mundo vai saber. A reputação dos meus pais, a coisa com a qual eles mais se importam, está prestes a sofrer um grande golpe. Eu chego ao meu carro e me sento no banco do motorista, o mesmo carro em que dormi por meses, o mesmo carro que agora está quitado e funcionando melhor do que nunca, porque eu aprendi a consertá-lo sozinho, o mesmo carro do qual a Ashley zombou mais cedo naquela noite. Meu telefone vibra, é uma mensagem do Frank. Passa aqui amanhã, precisamos conversar. Eu respondo, obrigado pela verdade. Ele responde imediatamente, eu deveria ter feito isso antes, sinto muito por ter demorado tanto. Enquanto dirijo, sinto algo estranho, não exatamente felicidade, nem raiva, apenas alívio. Por 4 anos eu carreguei esse peso, esse conhecimento de que eu era inocente, mas ninguém acreditava em mim. Agora eles sabem, agora todo mundo sabe. O engraçado é que eu não preciso do pedido de desculpas deles, não preciso que implorem para eu voltar. Eu já construí uma nova vida, já aprendi quem realmente se importava comigo e quem apenas fazia favoritismo. Meu telefone começa a tocar antes mesmo de eu chegar à rodovia, é meu pai, eu deixo cair na caixa postal. Depois minha mãe liga, caixa postal. Depois meu pai de novo, caixa postal. Uma mensagem da Ashley aparece, por favor me deixe explicar. Eu nem leio o resto, apenas bloqueio o número dela ali mesmo, no sinal vermelho. Mais ligações dos meus pais. Eu coloco o telefone no silencioso e dirijo de volta para a casa da tia Beatrice, onde ainda mantenho um quarto, mesmo podendo pagar meu próprio lugar agora. Ela me fez prometer ficar até juntar dinheiro suficiente para um apartamento realmente bom, não apenas a primeira coisa barata que eu encontrasse. Ela queria que eu tivesse opções, uma margem de segurança, que eu não ficasse a uma emergência de distância de voltar a morar no carro. Quando chego, ela está na varanda com café. São 9 da noite, mas ela sempre foi uma pessoa noturna. Está sentada na cadeira favorita dela, aquela com a almofada já bem gasta, e tem 2 canecas esperando. E então, como foi? Ela pergunta enquanto eu me sento ao lado dela. O vovô Frank expôs a Ashley, eu digo, pegando o café que ela me oferece. Foi ela quem pegou o relógio, mentiu por 4 anos. Beatrice não parece surpresa, apenas balança a cabeça lentamente, tomando um gole do café. Sempre soube que aquela garota era problema, bonita demais, mimada demais, acostumada demais a se safar de tudo. Ficamos em silêncio por 1 minuto, aquele tipo de silêncio confortável que só existe com pessoas que realmente se importam com você. Eles vão querer que você volte, diz Beatrice por fim, vão querer fazer as pazes, eu sei. O que você vai fazer? Eu penso nisso, penso de verdade. 4 anos atrás, eu teria feito qualquer coisa para que eles percebessem o erro, teria dado tudo para ouvi-los dizer que estavam arrependidos. Mas agora eu construí algo do qual eles não fizeram parte. Eu sobrevivi a algo que eles me fizeram passar. Eu me tornei alguém melhor do que eles jamais me deram crédito por ser. Não, eu digo finalmente, eu não vou voltar. Não vou brincar de família feliz. Eles fizeram a escolha deles 4 anos atrás. Beatrice concorda com a cabeça. Bom. Eles não te merecem. Meu telefone vibra com outra ligação, meu pai de novo. Eu recuso e tomo outro gole de café. Acha que eles vão continuar tentando? Eu pergunto. Ah, eles definitivamente vão continuar. Tentando, diz Beatrice. Culpa é uma coisa poderosa, especialmente quando outras pessoas sabem o que você fez. O Frank garantiu que todo mundo naquela festa soubesse que eles expulsaram um garoto inocente. A reputação deles está manchada. Agora vão querer consertar isso pedindo desculpas para você, ou tentando, ela corrige. Se é um pedido de desculpas verdadeiro ou apenas controle de danos, ainda vamos ver. Ela está certa.
Nos dias seguintes, eu recebo aproximadamente 50 ligações dos meus pais, mensagens dizendo que precisamos conversar, caixas postais que começam com por favor, apenas escute e terminam com cometemos um erro. Meu pai deixa uma mensagem dizendo, filho, precisamos discutir isso, volte para casa, como se eu fosse simplesmente esquecer 4 anos da minha vida porque ele finalmente percebeu que estragou tudo. Minha mãe envia uma mensagem longa sobre como eles estão processando o que aprenderam e querem resolver isso como uma família. Como uma família, é engraçado, nós deixamos de ser uma família no segundo em que eles escolheram acreditar na palavra da Ashley em vez da minha, sem sequer investigar. Ashley me manda um e-mail, porque eu bloqueei o número dela. A linha de assunto é sinto muito. Eu apago sem ler o que quer que ela tenha a dizer. Eu não me importo. Ela teve 4 anos para confessar, 4 anos para contar a verdade. Ela escolheu ficar em silêncio e me deixar sofrer. 2 semanas depois do jantar do Frank, meu pai aparece na oficina onde eu trabalho. Ele simplesmente entra enquanto eu estou debaixo de um Honda Civic tentando consertar um vazamento na transmissão. Ray me avisa do outro lado da oficina que tem alguém ali para me ver. Meu pai diz que precisamos conversar. Eu deslizo para fora debaixo do carro e olho para ele. Ele está usando terno de trabalho, provavelmente veio durante o intervalo do almoço. Ele parece cansado, mais velho do que eu lembrava. Há novas rugas ao redor dos olhos, fios grisalhos no cabelo que não estavam ali antes. Não, nós não precisamos, eu digo, levantando e limpando as mãos na calça de trabalho. A graxa não sai, mas eu já estou acostumado com isso. Eu cometi um erro, ele começa, e eu já percebo que essa vai ser a voz de advogado, a que ele usa para negociar acordos. Nós cometemos um erro, deveríamos ter investigado mais, deveríamos ter ouvido você. Vocês deveriam ter acreditado em mim, eu corrijo. Eu sou o seu filho. Eu disse que não peguei o relógio e vocês me expulsaram mesmo assim. A Ashley foi convincente, ele diz, como se isso fosse uma desculpa. Ela parecia tão certa de que tinha sido você. Ela tinha uma explicação para tudo. Então vocês acreditaram nela em vez de mim porque ela é uma mentirosa melhor. Eu balanço a cabeça. Isso não melhora nada, pai. Isso piora. Isso significa que você está admitindo que escolheu a palavra dela em vez da minha sem motivo algum além de favoritismo. Ele se mexe desconfortável. Meu pai, o grande advogado que nunca demonstra fraqueza no tribunal, parece desconcertado. Nós somos seus pais, estávamos tentando fazer o que achávamos certo. Vocês estavam tentando proteger o filho favorito, eu digo sem rodeios, como sempre fizeram, e eu paguei o preço. O que eu posso fazer para consertar isso? Ele pergunta, e agora dá para ouvir o desespero na voz. Nada, eu digo. Não há nada que você possa fazer. Você não pode me devolver aqueles 4 anos. Não pode me devolver as noites em que dormi no carro no inverno. Não pode me devolver as refeições que pulei porque tive que escolher entre comida e gasolina. Não pode me devolver as amizades que perdi porque estava ocupado demais sobrevivendo para mantê-las. Você não pode desfazer o que fez. Eu quero tentar, ele diz. Por favor, volte para casa, podemos recomeçar. Seu quarto ainda está lá, podemos resolver isso. Eu quase rio. Meu quarto ainda está lá, como se isso fosse significar alguma coisa, como se ter um quarto significasse algo quando as pessoas da casa me expulsaram sem pensar 2 vezes. Eu não vou voltar para casa, eu digo. Eu tenho um lar. Eu tenho uma vida. Eu a construí sem vocês e não preciso de vocês agora. Jordan, você sabia que eu revendi meu primeiro carro 3 meses depois de você me expulsar? Eu interrompo. Comprei um Honda Accord batido por $500, consertei e vendi por $3.000. Aprendi sozinho com vídeos do YouTube porque não podia pagar um treinamento de verdade. Fiz isso completamente sozinho, sem ajuda de ninguém, exceto da tia Beatrice, que me deu um lugar para trabalhar. Ele não diz nada. Eu já revendi 23 carros agora, eu continuo. Tenho clientes que me ligam diretamente. Tenho dinheiro guardado, tenho habilidades. Construí um negócio do nada enquanto vocês seguiram em frente como se eu nunca tivesse existido. Por que eu voltaria agora? Porque somos família, ele diz em voz baixa. Não, eu respondo. Família não faz o que vocês fizeram. A tia Beatriz é família. O vovô Frank é família. Você, a mamãe e a Ashley são apenas pessoas que eu costumava conhecer. O rosto dele se desmancha um pouco. Jordan, por favor. A Ashley custou a você um relógio de $40.000, eu digo, voltando para debaixo do Honda, mas você custou a si mesmo um filho. Pense em qual dos dois é mais valioso. Eu ouço os passos dele se afastando, ouço a porta da oficina abrir e fechar. 1 minuto depois, Ray se aproxima. Está tudo bem? Ele pergunta. Está sim, eu digo, focando novamente no vazamento da transmissão. Está tudo bem. E o estranho é que eu falo sério. Tudo realmente está bem.
Eu tenho um trabalho no qual sou bom. Tenho economias. Tenho um pequeno negócio paralelo que está crescendo. Tenho a tia Beatrice e o vovô Frank. Tenho amigos que me deixaram dormir em seus sofás quando precisei e nunca pediram nada em troca. Eu não tenho meus pais, não tenho a Ashley, mas, honestamente, acho que nunca os tive de verdade. 3 meses depois do jantar do Frank, eu fechei contrato do meu primeiro apartamento. Nada luxuoso, apenas um de um quarto em um bairro decente, com estacionamento para meus veículos de trabalho, mas é meu. Eu ganhei cada centavo que entrou no depósito de segurança e no primeiro aluguel. A tia Beatrice me ajuda na mudança. O Tyler também, o mesmo que me deixou dormir no sofá tantos anos atrás. O rei da oficina também ajuda. O Frank aparece com um presente de inauguração, uma caixa de ferramentas novinha para o meu negócio de carros. Orgulhoso de você, garoto, ele diz, colocando a mão no meu ombro. Você foi bem, melhor do que bem, você fez tudo certo. Meus pais não sabem que eu me mudei. Eu não contei nada sobre a minha vida. Eles são basicamente estranhos agora, estranhos que por acaso compartilham meu DNA. Fico sabendo pela fofoca da família que as coisas ficaram ruins para eles. A história se espalhou rápido. Todo mundo sabe agora que eles expulsaram o filho inocente e protegeram a filha culpada. Reuniões de família ficaram estranhas. As pessoas tomam partido e a maioria parece estar do meu lado, o que provavelmente torna todo jantar de feriado um inferno para eles. Ashley finalmente saiu da casa deles. Aparentemente, o namorado com problema de jogo a deixou quando ela não pôde mais dar dinheiro, surpreendendo absolutamente ninguém. Ela está trabalhando no varejo agora e morando com colegas de quarto, finalmente lidando com a vida real. Minha mãe, ao que parece, chora porque os 2 filhos foram embora. Meu pai, aparentemente, trabalha mais horas para evitar ficar em casa. Eu não sinto pena deles. Também não me sinto bem com o sofrimento deles. Eu simplesmente não sinto nada. Neutro. Eles são pessoas que eu costumava conhecer e que fizeram escolhas que me empurraram para fora da vida delas. Meu encontro disse que só saio com caras acima de 6 pés, eu me levantei, com 5 pés e 11 polegadas, e disse que só saio com garotas abaixo de 120 libras, ela jogou água em mim, eu a humilhei na frente de todos os amigos dela, agora ela está furiosa. Certo, Reddit, isso aconteceu há cerca de 3 meses e minha irmã vive dizendo que eu precisava postar isso aqui porque aparentemente é material máximo de vingança mesquinha, então aqui estamos, aviso justo, isso fica satisfatório. Eu tenho 28 anos, trabalho com coordenação de logística para uma empresa de distribuição aqui na Pensilvânia, nada glamouroso, mas paga bem e eu tenho meu próprio lugar, um carro confiável e 0 dívidas. Meu trabalho basicamente envolve garantir que os produtos vão do ponto A ao ponto B sem que tudo desmorone, é resolução de problemas misturada com planilhas, e eu sou razoavelmente bom nisso. Estou na mesma empresa desde que me formei, comecei no nível de entrada e fui subindo até gerenciar minhas próprias contas. Depois da faculdade eu namorei um pouco, tive alguns relacionamentos sérios que não deram certo por vários motivos. Uma garota se mudou para o outro lado do país para pós-graduação e nenhum de nós quis relacionamento à distância. Outra decidiu que queria focar na carreira e ficar solteira. Término normal, coisas que acontecem quando você está nos 20 e poucos anos e ninguém realmente sabe o que quer ainda. Passei o último ano mais ou menos focando só em mim, indo à academia regularmente, peguei marcenaria como hobby, realmente li livros em vez de só comprá-los. Basicamente vivendo aquela vida estável de solteiro em que meu apartamento é limpo e eu preparo refeições aos domingos como um adulto funcional. Não sou rico, mas estou confortável, tenho um apartamento decente em um bairro seguro, dirijo um Honda já pago que me leva aonde preciso ir, tenho uma conta poupança que deixaria meus pais orgulhosos, o tipo de vida que parece chata quando você descreve, mas que na verdade é bem boa de viver, sem drama, sem dívidas, sem desastres, só algo constante e estável. A questão de ter 5 pés e 11 polegadas é que tecnicamente você está acima da média, mas no namoro online isso pode muito bem ser uma sentença de morte. Todo perfil de aplicativo tem alguma variação de tem que ter mais de 6 pés ou, se você não tem 6 pés e 2 polegadas, nem perca tempo. Eu literalmente fiquei exatamente a 1 polegada de distância de me qualificar para encontros com mulheres que provavelmente nem saberiam a diferença se eu usasse botas. A altura média dos homens americanos é de 5 pés e 9 polegadas, o que me coloca 2 polegadas acima da média, mas aparentemente isso não significa nada quando as redes sociais decidiram que 6 pés é o mínimo. Eu fiz o experimento, criei 2 perfis de namoro idênticos, mesmas fotos, mesma bio, tudo igual, exceto que em um eu listei minha altura como 6 pés e 0 polegadas e no outro como 5 pés e 11 polegadas, o perfil de 6 pés teve o triplo de matches, mesma pessoa, tudo igual, só 1 polegada de diferença em uma tela. Foi aí que percebi que toda essa coisa de altura não tinha nada a ver com compatibilidade real e tudo a ver com números arbitrários que soam bem. Para contexto, estou em boa forma, não sou bombado de fisiculturismo, mas corro 4 vezes por semana e realmente uso a academia pela qual pago, consigo fazer supino com meu próprio peso, faço barras de verdade sem impulso, como algum peixe fora d'água.
Tenho definição muscular visível quando não estou usando camisa, me visto bem, tenho boa higiene, possuo móveis que combinam entre si, leio livros de verdade, consigo manter uma conversa sobre assuntos além de esportes e videogames, lembro aniversários e respondo mensagens em um prazo razoável, todo o pacote de adulto responsável que teoricamente deveria tornar alguém namorável, mas aparentemente nada disso importa se você não ultrapassa algum requisito arbitrário de altura decidido por um comitê de mulheres que provavelmente nem conseguem julgar a altura com precisão sem uma fita métrica. Já tive primeiros encontros em que mulheres literalmente pediram para eu me levantar para checar se eu estava mentindo sobre minha altura. Uma garota chegou a tirar o celular e pediu para eu ficar encostado na parede para verificar se eu realmente tinha 5 pés e 11 polegadas como dizia no perfil. Outra passou o jantar inteiro perguntando se eu já tinha considerado usar palmilhas elevatórias. Não estou brincando, trouxe isso à tona 6 vezes, falou sobre como era comum, como ninguém perceberia, como isso ajudaria muito minha confiança. Outra perguntou se eu tinha colocado minha altura real no perfil ou se tinha arredondado para cima como os caras costumam fazer. Quando confirmei que realmente tenho 5 pés e 11 polegadas, ela pareceu decepcionada, como se estivesse esperando me pegar numa mentira, e então perguntou se eu tinha me medido recentemente ou se estava usando informações antigas do ensino médio. O pior de tudo foi uma mulher que parecia ótima por mensagem, apareceu no encontro e imediatamente perguntou minha altura, e quando eu disse 5 pés e 11 polegadas ela literalmente disse falou que achou que eu seria mais alto e foi embora. Simplesmente virou as costas e saiu do restaurante antes mesmo de nos sentarmos. Eu já tinha colocado meu nome para uma mesa. Depois de 6 meses dessa palhaçada, basicamente desisti dos aplicativos, pensei que encontraria alguém de forma orgânica ou simplesmente ficaria solteiro. Qualquer uma das opções parecia melhor do que me submeter a mais interrogatórios sobre a altura de mulheres que listam a própria altura como 5 pés e 4 polegadas, mas ainda assim exigem um cara que consiga enterrar uma bola de basquete sem pular. Então chega o final de setembro, meu amigo Brian do trabalho ia se casar e a noiva dele, Kelly, decidiu bancar a Cupido. Ela vinha me enchendo o saco há semanas para conhecer a amiga dela, Jéssica. Segundo a Kelly, a Jéssica era inteligente, engraçada, tinha um bom emprego na administração hospitalar e era super bonita. O tipo de arranjo que geralmente termina em desastre constrangedor, mas a Kelly foi persistente. Começou de forma casual, mencionou a Jéssica durante um happy hour do trabalho. Disse que achava que a gente ia se dar bem, que a Jéssica estava cansada do cenário de namoro, que tínhamos valores parecidos. Eu dei aquela resposta padrão de talvez algum dia que normalmente faz as pessoas desistirem, mas a Kelly não desistiu. Por 2 semanas seguidas ela continuou trazendo o assunto, me mostrando as redes sociais da Jéssica na sala de descanso como se fosse um discurso de vendas, fotos profissionais de perfil, fotos de viagens, imagens de eventos beneficentes. Toda a estética, tudo muito bem montado. A Kelly continuava dizendo quanto seríamos perfeitos juntos, como eu precisava dar outra chance ao namoro. Finalmente cedi e concordei com um encontro para um café, baixo risco, lugar público, saída fácil se fosse necessário. A Kelly ficou eufórica e imediatamente criou um grupo de mensagens comigo, ela e a Jéssica. As mensagens com a Jéssica começaram bem normais, ela parecia simpática, perguntou sobre meu trabalho, mencionou que trabalhava na administração hospitalar, conversamos sobre o casamento, trocamos algumas piadas, aquele básico de se conhecer. Ela sugeriu uma cafeteria moderna no centro para a tarde de sábado, eu concordei. Na sexta-feira à noite, a Kelly me mandou mensagem dizendo que a Jéssica estava muito animada para o dia seguinte, para eu ser eu mesmo, que a gente ia se dar super bem. Chega o sábado e eu apareço exatamente no horário. A cafeteria é daquelas com estilo industrial chique, paredes de tijolo aparente e lates superfaturados. Pego uma mesa perto da janela e espero. A Jéssica aparece cerca de 10 minutos atrasada, vestindo tudo de marca, óculos enormes, bolsa cara, botas que parecem novinhas. Ela se aproxima, tira os óculos e simplesmente me olha, uma varredura completa tipo elevador, dos sapatos até o rosto. Oi, eu digo, me levantando, Jéssica, certo? Eu sou o Jake. Ela não se senta, só fica parada me encarando. Qual é a sua altura? Nada de prazer em conhecer, vai direto para a pergunta da altura. 5 pés e 11 polegadas, eu respondo, mantendo a voz firme. Ela faz aquele movimento de inclinar a cabeça, claramente desapontada. A Kelly disse que você era alto. Eu sou mais alto que a média, tem algum problema? Sim, mas tipo alto de verdade ou só mais alto que a média? Ela ainda não se sentou. Eu tenho 5 pés e 11 polegadas, essa é a minha altura. Você estava esperando alguém mais alto? Eu não sei, a Kelly fez parecer que você era realmente alto. Eu normalmente só saio com caras que têm pelo menos 6 pés. Aí está, a linha arbitrária, né? Eu digo, me sentando de volta, bom, eu tenho uma polegada a menos que o seu requisito, então isso deve ser interessante. Ela finalmente se senta, mas mantém o casaco vestido, o celular já em cima da mesa. Não é pessoal, é só uma preferência, tipo, eu uso salto alto com frequência e não quero ser mais alta que o meu par. Que tipo de salto estamos falando?
Tipo 4 polegadas normalmente, então com salto de 4 polegadas você teria 5 pés e 8 polegadas, eu ainda seria 3 polegadas mais alta que você. Sim, mas por pouco. Jéssica, eu tenho 5 pés e 11 polegadas, isso não vai mudar, se isso é um impeditivo para você, a gente pode encerrar agora e poupar o tempo de nós dois. Ela faz um gesto dispensando com a mão. Quero dizer, já estamos aqui, melhor tomar um café. Os 20 minutos seguintes são dolorosos. Ela pede uma bebida complicada, com 3 modificações, que custa $8. Eu peço café normal. Ela passa o tempo todo no celular, mal olha para cima. Eu já estou respondendo com uma palavra só, mentalmente já fui embora. Tudo isso foi um desperdício de uma calça jeans limpa. Aí ela manda, então, a Kelly mencionou que você trabalha com logística, isso é tipo coisa de armazém? Coordenação de distribuição, eu corrijo, gerencio operações da cadeia de suprimentos para o nosso centro regional. Ah, ela diz como se eu tivesse contado que coleto lixo. Parece estável. O jeito como ela diz estável deixa claro que ela quer dizer entediante. Tanto faz, eu estou a uns 30 segundos de fingir uma emergência e ir embora, mas então as amigas dela aparecem. 3 mulheres no final dos 20 anos, todas vestidas como se fossem sair para uma balada às 2 da tarde de um sábado. Elas veem a Jéssica e vêm até a mesa, gritando de empolgação como se não se vissem há anos, quando provavelmente se viram ontem. Meu Deus, Jace, esse é ele? Uma delas pergunta, olhando para mim como se eu fosse um animal de zoológico. Sim, esse é o Jake, diz a Jéssica, o tom deixando bem claro que o encontro não está indo bem. Todas fazem a mesma varredura de elevador que a Jéssica fez. Eu literalmente consigo ver ela julgando minha altura, minha roupa, a minha existência inteira. Ele é bonitinho, diz uma delas naquele tom que mulheres usam quando estão sendo educadas, mas não querem dizer isso de verdade. Espera, levanta um pouco, diz outra para mim. Eu olho para ela. Como é? Só levanta rapidinho, eu quero ver uma coisa. A Jéssica está sorrindo de canto, as amigas estão todas rindo, isso aparentemente é hilário para elas. Por quê? Eu pergunto, permanecendo sentado. A gente só quer ver o quão alto você realmente é. A Jéssica disse que você talvez esteja mentindo sobre sua altura. Primeiro, eu nunca disse para a Jéssica que tinha 6 pés. Segundo, por que a minha altura virou uma atividade em grupo de repente? Eu tenho 5 pés e 11 polegadas, eu digo, claramente, essa é a altura que eu tenho desde toda a minha vida adulta. Eu não vou me levantar para vocês me medirem como se eu estivesse em uma consulta médica. Ah, qual é? Não seja sensível, diz uma delas, estamos só brincando. É, a Jéssica acrescenta, se você realmente tem 5 pés e 11 polegadas, então qual é o problema? A mesa inteira está me encarando agora, outras pessoas na cafeteria começam a olhar. Isso oficialmente virou uma cena. Eu me levanto não porque me importo em provar alguma coisa para essas mulheres, mas porque eu já vou embora de qualquer jeito e cansei completamente dessa situação inteira. Pronto, eu digo, em pé na minha altura total, 5 pés e 11 polegadas, satisfeitas. Elas trocam olhares, uma delas sussurra algo para Jéssica, elas estão literalmente falando de mim na minha frente, como se eu não pudesse ouvir. Viu, eu não sei, diz a Jéssica em voz alta, claramente encenando para as amigas, você pode até ter 5 pés e 11 polegadas, mas isso ainda não é 6 pés. Eu realmente só saio com caras acima de 6 pés, é só uma regra que eu tenho. E é nesse momento, exatamente nesse momento, que algo dentro de mim simplesmente estala, não de um jeito irritado, não de um jeito de perder o controle, mas de um jeito cristalino, perfeitamente calmo, em que eu percebo que não tenho absolutamente nada a perder ali e todos os motivos para igualar a energia dela. Exatamente, isso é justo, eu digo com a voz completamente neutra, eu também tenho padrões, eu só saio com garotas que pesam menos de 120 libras. A mesa fica em silêncio. O rosto da Jéssica faz aquela expressão em que dá para ver claramente que ela está processando o que eu acabei de dizer e tentando entender se eu estou falando sério. Com licença, ela pergunta finalmente. Você tem uma exigência de altura? Eu tenho uma exigência de peso, parece justo, né? Quer dizer, você pode controlar o seu peso, mas eu não posso controlar a minha altura, então tecnicamente o seu padrão é mais injusto que o meu. As bocas das amigas dela estão literalmente abertas. Isso é completamente diferente, a Jéssica gagueja. Como? Eu pergunto, genuinamente curioso sobre a lógica dela aqui. Você pode ter uma preferência física que elimina pessoas com base em algo que elas não podem mudar, mas eu não posso ter uma preferência física baseada em algo que as pessoas podem mudar? Explica essa conta para mim. Peso é diferente, você não pode simplesmente perguntar o peso de alguém, mas pode perguntar a altura de alguém, medir e discutir se ela atende aos seus requisitos na frente da própria pessoa. Uma das amigas tenta se meter. Ok, mas altura e peso não são a mesma coisa.
Você está certa, eu interrompo. Altura é genética e imutável, peso é em grande parte controlável por meio de dieta e exercício. Então, logicamente, ter uma preferência por peso é até mais razoável do que ter uma preferência por altura. Obrigado por provar meu ponto. O rosto da Jéssica começa a ficar vermelho. Você está sendo incrivelmente rude agora. Eu só estou igualando a sua energia, eu digo. Você passou esse encontro inteiro deixando claro que eu não atendo ao seu requisito de altura, eu só estou te informando que você não atende ao meu requisito de peso. Nós dois estamos sendo honestos sobre nossos padrões. Isso não é a mesma coisa, ela praticamente grita. As pessoas definitivamente estão olhando agora, o barista parou de fazer bebidas para assistir a isso se desenrolar. Então deixa eu ver se eu entendi direito, eu continuo, porque aparentemente decidi ir até o fim nisso. Você pode me julgar por eu ser uma polegada mais baixo que o seu requisito arbitrário, mas eu não posso ter nenhum padrão físico sem ser rude? Essa é uma lógica interessante. Eu nunca disse que estava te julgando. Você literalmente me pediu para ficar em pé para que suas amigas verificassem minha altura. Você disse na minha cara que só sai com caras acima de 6 pés. Você disse que meu trabalho parece estável, como se isso fosse um insulto. Mas claro, você não estava me julgando de forma alguma. As amigas dela agora estão tentando fazer controle de danos. Uma está dizendo para Jéssica simplesmente ir embora, outra está dizendo que eu estou sendo agressivo, a terceira está filmando tudo com o celular, o que provavelmente vai virar minha história de origem de vilão nas redes sociais de alguém. A Jéssica se levanta, pega a bolsa e segura o copo de água. Eu vejo acontecer em câmera lenta. Ela vai jogar água em mim. Isso está realmente acontecendo. A água acerta em cheio no meu peito, está gelada, minha camisa fica encharcada. Ela fica ali parada com uma expressão triunfante, como se tivesse acabado de ganhar a discussão. Você é um idiota, ela grita. Eu olho para minha camisa molhada, depois olho de volta para ela e digo, e você provavelmente pesa mais de 120 libras, então acho que nós dois escapamos de uma bala aqui. Ela faz um som que fica em algum lugar entre um grito estridente e um suspiro. As amigas puxam ela em direção à porta. A cafeteria inteira fica em silêncio, exceto pelo som delas saindo apressadas. Eu fico ali parado, pingando água no chão de madeira, e a coisa mais estranha acontece. Alguém começa a bater palmas lentamente, depois outra pessoa se junta, em 5 segundos metade da cafeteria está aplaudindo. Um cara na mesa ao lado me dá um toque de punho, o barista faz um gesto com a boca dizendo isso foi incrível. Eu pego alguns guardanapos e começo a secar minha camisa. Meu celular vibra, é a Kelly. O que você fez? A Jéssica está enchendo meu celular dizendo que você a atacou. Eu respondo por mensagem, ela perguntou sobre a minha altura, eu perguntei sobre o peso dela, ela jogou água em mim, foi isso que aconteceu. A Kelly liga imediatamente, eu atendo. Jake, que diabos aconteceu? Ela soa entre preocupada e furiosa. Eu explico tudo, o interrogatório sobre a altura, as amigas aparecendo, o pedido para eu ficar em pé para elas me medirem, o copo de água, tudo. A Kelly fica em silêncio por um segundo. Então ela pediu para você se levantar para que as amigas checassem sua altura? Isso. E depois jogou água em você. Pegaram tudo em vídeo, se você quiser prova. A garota que estava filmando realmente me mandou o vídeo, disse que eu sou uma lenda e que a Jéssica mereceu. A Kelly suspira. Ok, isso é ridículo e me desculpa, mas você realmente disse para ela que só sai com garotas abaixo de 120 libras? Ela me disse que só sai com caras acima de 6 pés, eu igualei a energia dela. Se ela pode ter exigências físicas arbitrárias, eu também posso. Jake, isso não é a mesma coisa, Kelly. Então me explica como é diferente. Ela pode me rejeitar por eu ser uma polegada mais baixo que a preferência dela, mas eu não posso ter nenhum padrão sobre peso? Ou nós dois podemos ter preferências, ou nenhum de nós pode. Ela fica quieta de novo. Quando você coloca desse jeito, exatamente. Ainda assim, você podia simplesmente ter ido embora. Eu ia, aí as amigas dela chegaram e transformaram isso numa sessão de humilhação em grupo. Eu não vou simplesmente ficar sentado sendo desrespeitado para entretenimento. A Kelly suspira de novo. Justo. A Jéssica está me mandando um monte de mensagens dizendo que você é horrível e abusivo. Eu vou contar para ela o que você me contou e ver o que ela diz. Beleza. Eu vou para casa trocar de camisa. Eu saio da cafeteria sob mais uma pequena rodada de aplausos. Uma mulher mais velha me diz que eu lidei com isso perfeitamente. Um cara mais novo pergunta se eu estou solteiro porque a irmã dele ia me adorar. Esse é o dia mais estranho da minha vida. Chego em casa, troco de roupa e acho que é o fim disso, uma história estranha para contar em festas, lição aprendida sobre encontros às cegas. Aí chega segunda-feira. Eu chego ao trabalho e o Brian me encurrala imediatamente no estacionamento, antes mesmo de eu entrar no prédio. Cara, o que você fez com a amiga da Kelly? Ele pergunta, parecendo ao mesmo tempo divertido e preocupado.
Ela não te contou, ela me contou a versão dela, dizendo que a Jéssica chegou em casa chorando, falando que você a atacou verbalmente e a humilhou em público, mas conhecendo você, com certeza existe outro lado dessa história. Então o que realmente aconteceu? Eu expliquei tudo de novo, do começo ao fim, o interrogatório sobre a altura, as amigas aparecendo e transformando tudo numa sessão de humilhação em grupo, o pedido para eu ficar em pé para fins de medição, o copo de água jogado, tudo. O Brian está se esforçando muito para não rir e falhando miseravelmente. Cara, ele diz quando eu termino, a Jéssica está tendo um colapso completo, tipo modo crise total. A Kelly me mostrou algumas das mensagens que ela está mandando no grupo de amigas, e é genuinamente desequilibrado. O que ela está dizendo? Brian pergunta, puxa o celular e começa a rolar capturas de tela que a Kelly mandou para ele. Que você atacou a aparência dela sem provocação, que você é amargurado por ser baixo e descontou nela, que você tem sérios problemas de controle de raiva e que ela teve sorte de sair dali em segurança, que você mirou especificamente no peso dela porque sabia que isso iria machucá-la, que tudo foi premeditado porque você claramente tem problemas com mulheres. Eu fico olhando para ele. Eu tenho 5 pés e 11 polegadas, não sou baixo, e ela literalmente passou 20 minutos me dizendo que eu não era alto o suficiente para ela antes das amigas aparecerem e piorarem tudo. Como responder usando a própria lógica dela é atacar alguém sem provocação. Eu sei, mas aqui vem a melhor parte. Aparentemente uma das amigas dela que estava realmente lá está contando uma história completamente diferente da Jéssica. Isso chama minha atenção. Qual amiga? Aquela que filmou tudo, Amanda alguma coisa. Pelo visto ela está no grupo defendendo você, dizendo que a Jéssica mereceu completamente o que recebeu e que você foi até bem contido considerando quão rudes todas elas foram. Acontece que Amanda, a garota que filmou tudo, se sentiu genuinamente mal com a forma como a Jéssica e as outras amigas agiram. Pelo visto ela já estava desconfortável com toda aquela coisa de checar a altura, mas foi junto por pressão do grupo. Depois de ver a situação escalar e assistir a Jéssica se fazer de vítima no grupo, a Amanda decidiu colocar os fatos em ordem. Ela postou o vídeo na noite de domingo nas redes sociais, com uma legenda que basicamente dizia: vejam essa garota passar 20 minutos dizendo a um cara que ele não é alto o suficiente para ela, exigir que ele fique em pé para que as amigas o meçam como se eles tivessem uma consulta médica, depois jogar água nele quando ele usa exatamente a mesma lógica dela sobre exigência de peso, e então vejam ela se fazer de vítima. A qualidade do vídeo era boa, dava para ouvir tudo claramente, a Jéssica perguntando sobre a minha altura, as amigas rindo e pedindo para eu me levantar, toda a troca sobre o comentário de peso, a água jogada, os aplausos depois. Estava tudo ali em alta definição cristalina. Na manhã de segunda-feira, o vídeo tinha algumas centenas de visualizações e cerca de 50 comentários. Na tarde de segunda-feira, já eram milhares. Na noite de segunda-feira, ele tinha sido compartilhado em páginas de conselhos sobre relacionamentos, fóruns de debate, grupos comunitários locais. Os comentários estavam divididos, mas pendendo fortemente a meu favor. Mulheres comentavam dizendo que nunca tinham percebido quão rude era essa coisa de exigência de altura até verem isso por essa perspectiva. Homens compartilhavam suas próprias histórias de rejeição por altura. Algumas pessoas achavam que eu tinha ido longe demais com o comentário sobre peso, outras achavam que foi uma resposta perfeitamente justa, mas o consenso esmagador era que a Jéssica começou, escalou a situação com as amigas e recebeu exatamente o que pediu. Na manhã de terça-feira, o vídeo saltou de milhares para dezenas de milhares de visualizações. Alguém de uma página sobre questões masculinas compartilhou, depois uma conta de debate sobre namoro pegou, depois algum blog de notícias local escreveu um artigo sobre isso, intitulado Encontro em Cafeteria Local viraliza após debate altura versus peso. Meu celular não parava de vibrar com notificações, pessoas me marcavam em comentários, amigos do ensino médio me mandavam mensagem perguntando se era realmente eu no vídeo, meu primo mandou no grupo da família perguntando se eu estava bem, minha mãe me ligou preocupada que eu estivesse envolvido em alguma situação da internet. Na tarde de terça-feira, a Jéssica tinha deletado todas as redes sociais, Facebook, Instagram, tudo apagado. Segundo a Kelly, a Jéssica estava completamente em espiral, tendo ataques de pânico por causa do vídeo, convencida de que a reputação dela tinha sido arruinada para sempre, exigindo que Amanda apagasse o vídeo e que eu fizesse algum tipo de declaração dizendo que tudo não passou de um mal-entendido. A Kelly me encaminhou algumas das mensagens da Jéssica, e elas eram outra coisa. Ele me provocou deliberadamente para eu reagir mal e ele poder filmar e me fazer parecer terrível. Ninguém provocou ninguém, além disso, eu não filmei nada, a amiga dela filmou. Ele provavelmente mentiu sobre a altura para me colocar nessa situação. Eu nunca menti, eu disse 5 pés e 11 polegadas no meu perfil e eu tenho 5 pés e 11 polegadas. A única pessoa que teve problema com isso foi ela. Isso é assédio e estou considerando procurar ajuda legal. Boa sorte com isso. Tudo o que aconteceu foi em público, com testemunhas. A única razão pela qual todo mundo está ficando do lado dele é porque a sociedade odeia mulheres que têm padrões e sabem o que querem.
A sociedade odeia hipócritas que não conseguem lidar quando a própria lógica é aplicada a elas. Alguém precisa fazer ele apagar esse vídeo e pedir desculpas. Eu não postei o vídeo, e pedir desculpas pelo que exatamente? Por igualar a sua energia? O grupo de amigas aparentemente estava se despedaçando por causa disso. Algumas achavam que a Jéssica estava completamente errada e recebeu o que merecia, outras achavam que eu fui cruel por mencionar peso, mesmo a Jéssica tendo passado o encontro inteiro e a visita das amigas discutindo a minha altura. Elas estavam brigando entre si no grupo sobre padrões duplos, positividade corporal, preferências de namoro, tudo. A Kelly me ligou na noite de terça-feira soando exausta. A Jéssica quer saber se você pode pedir para as pessoas pararem de comentar no vídeo. Eu não postei o vídeo, eu não tenho controle sobre o que milhares de estranhos decidem comentar. Além disso, ela jogou água em mim em público depois de me insultar por 20 minutos seguidos. Ela fez as escolhas dela. Ela está muito abalada, pessoas do ensino médio estão comentando, colegas de trabalho dela viram um vídeo, ela está mortificada. Então talvez ela não devesse ter feito uma cena pública jogando água em alguém em uma cafeteria lotada. Ações têm consequências. Você pode pelo menos fazer uma declaração dizendo que foi tudo um mal-entendido? Não foi um mal-entendido. Ela perguntou sobre a minha altura, eu perguntei sobre o peso dela, ela jogou água em mim, esses são os fatos. Eu não vou mentir para proteger alguém que me desrespeitou publicamente. Jake, Kelly, eu gosto de você, você é uma boa pessoa, mas eu não vou pagar o pato pelo mau comportamento de outra pessoa só porque ela está envergonhada que todo mundo viu quem ela realmente é. A Jéssica fez escolhas muito deliberadas sobre como me tratar, ela pode viver com as consequências dessas escolhas. A Kelly ficou em silêncio por um momento, depois o Brian disse basicamente a mesma coisa, que eu devia parar de defendê-la e que ela trouxe isso para si mesma. O Brian está certo, eu sei, eu só me sinto mal porque fui eu que juntei vocês. Você não sabia que ela agiria assim, não é sua culpa. Mesmo assim, desculpa, eu achei que ela fosse melhor que isso. As pessoas mostram quem elas são, acredite nelas na primeira vez. A Kelly me mandou mensagem na tarde de terça-feira. A Jéssica quer saber se você vai pedir para as pessoas pararem de comentar no vídeo. Eu respondo por mensagem, eu não postei o vídeo, não tenho controle sobre o que as pessoas comentam, além disso, ela jogou água em mim em público depois de me insultar por 20 minutos. Ela fez a própria cama, Kelly. Ela está muito abalada, as amigas estão se voltando contra ela, as pessoas estão chamando ela de superficial. Ela é superficial. Ela literalmente disse na minha cara que eu não era alto o suficiente para ela. Ações têm consequências. Kelly, você pode pelo menos fazer alguma declaração dizendo que foi tudo um mal-entendido? Não foi um mal-entendido. Ela perguntou sobre a minha altura, eu perguntei sobre o peso dela, ela jogou água em mim. Esses são os fatos. Eu não vou mentir para proteger a reputação dela. A Kelly fica em silêncio por um bom tempo, então o Brian diz, você está certo, e eu deveria parar de defendê-la. Me desculpa por ter te colocado com alguém assim. Não é sua culpa, você não sabia que ela ia agir desse jeito. Na quarta-feira, o vídeo já tinha se espalhado para além da nossa região local. Algumas páginas de conselhos sobre relacionamentos pegaram o vídeo, páginas de debate estavam discutindo se exigências de altura são iguais a exigências de peso. Aparentemente, eu virei uma figura controversa no discurso online sobre namoro. Agora meu telefone está sendo marcado em posts que eu nunca vi antes. Pessoas estão me mandando mensagens privadas perguntando se eu estou solteiro. Uma garota me mandou uma mensagem que dizia apenas 5 pés e 11 polegadas é a altura perfeita, aliás, com um emoji piscando. Segundo a Kelly, a Jéssica tinha deletado as redes sociais até quinta-feira. Ela está furiosa porque algum cara aleatório com quem ela saiu uma vez arruinou a reputação dela. Ela anda dizendo para as pessoas que eu orquestrei tudo para fazê-la parecer mal. A Kelly me encaminhou algumas das mensagens que a Jéssica mandou no grupo de amigas. Elas são insanas. Ele me provocou deliberadamente para eu reagir mal e ele poder filmar. Eu não filmei nada, a amiga dela filmou. Ele provavelmente mentiu sobre a altura para me prender nessa situação. Eu nunca menti, eu disse 5 pés e 11 polegadas e eu sou 5 pés e 11 polegadas. Isso é assédio e estou considerando tomar medidas legais. Boa sorte com isso. Todo mundo está do lado dele porque a sociedade odeia mulheres que têm padrões. A sociedade odeia hipócritas que não conseguem lidar quando a própria lógica é usada contra elas. O grupo de amigas aparentemente teve uma briga enorme por causa disso. Algumas acham que a Jéssica estava errada e recebeu o que merecia, outras acham que eu fui cruel por mencionar peso. Agora elas estão todas brigando entre si. A Kelly me conta que 2 das amigas da Jéssica pediram desculpa a ela por terem ido junto com a coisa de checar a altura. Disseram que não perceberam o quão rude isso era até verem de fora, em vídeo. Na sexta-feira, o incidente da cafeteria é o assunto de toda a nossa vida social. Pessoas com quem eu não falava há meses estão entrando em contato perguntando se isso realmente aconteceu.
O grupo de mensagens da despedida de solteiro do Brian virou só memes sobre exigências de altura. No sábado, eu encontro uma das amigas da Jéssica no mercado. Não é uma das que estavam na cafeteria, é outra amiga, que aparentemente ficou sabendo de tudo. Ela me para na seção de frutas e legumes. Você é o Jake? Depende de quem está perguntando. Eu sou a Raquel, conheço a Jéssica pelo trabalho. Eu só queria dizer que vi o vídeo e acho que o que você fez foi perfeito. Isso é inesperado, obrigado. Não, sério. A Jéssica faz isso com caras há anos. Ela é incrivelmente superficial e cruel com isso, mas sempre que alguém a confronta, ela se faz de vítima. Já estava na hora de alguém não simplesmente aceitar. Ela parece bem chateada com tudo isso. Ela está chateada porque, pela primeira vez, houve consequências. Normalmente os caras simplesmente vão embora quietos e ela fica se sentindo superior. Você não fez isso, e agora ela está furiosa. A Raquel passa a me contar histórias do histórico de namoro da Jéssica que fazem o incidente da cafeteria parecer leve. Pelo visto, ela já fez caras irem embora no meio do encontro porque não eram altos o suficiente. Já pediu para homens tirarem os sapatos para verificar a altura. Uma vez fez um cara ficar de costas com ela para comparar. A pior parte é que ela age como se isso fosse empoderador, ter padrões, diz a Raquel, mas não são padrões, são só exigências superficiais que não têm nada a ver com compatibilidade. Bom, ela definitivamente deixou os padrões dela claros para mim. E você deixou os seus claros de volta, respeito. Eu termino minhas compras e vou para casa me sentindo estranhamente validado, como se talvez eu não estivesse louco por ter respondido do jeito que respondi. No domingo à noite, a Kelly me liga. Então, a Jéssica entrou em contato, ela diz. Ah, ótimo, e agora? Ela quer pedir desculpas. Eu quase deixo o telefone cair. Ela o quê? Pelo visto, a mãe dela viu o vídeo e acabou com ela, disse que ela estava sendo superficial e rude e que precisava pedir desculpas. A mãe dela obrigou ela a se desculpar. Sim, ela me mandou essa mensagem enorme dizendo que percebeu que estava errada e quer consertar as coisas, quer o seu número para se desculpar diretamente. Absolutamente não. Eu imaginei que você diria isso. Vou falar para ela que você não tem interesse em ouvir dela. Obrigado. E só para deixar claro, eu não acredito nem por um segundo que ela esteja realmente arrependida. Ela está arrependida porque foi exposta e chamada a atenção, é diferente. Com certeza, mas eu precisava perguntar. Na segunda-feira, no trabalho, eu viro uma lenda. As pessoas ficam parando na minha mesa para falar do vídeo. Meu chefe até fez uma piada durante a reunião da equipe. Só para lembrar, Jake, ele diz com a maior cara séria, temos uma política rígida contra trazer drama da vida pessoal para o escritório, a menos que vire viral, aí queremos saber tudo. O escritório inteiro cai na risada, até eu tenho que rir. Na terça-feira, recebo uma mensagem da garota que filmou o vídeo originalmente, o nome dela é Amanda. Oi, só queria ver se você está bem com toda essa atenção, ela escreve. Estou bem, eu respondo, obrigado por me mandar o vídeo, aliás, foi bem útil quando as pessoas me acusaram de mentir sobre o que aconteceu. Sem problema, sinceramente, eu me senti mal por você. A Jéssica e as amigas estavam sendo muito maldosas, e você lidou muito bem com isso. A gente acaba conversando um pouco, ela parece legal, pede desculpas por ter postado o vídeo sem me perguntar antes, mas diz que ficou tão irritada com o papel de vítima da Jéssica que quis colocar os fatos em ordem. Pelo que vale, diz a Amanda, 5 pés e 11 polegadas é uma ótima altura. Meu namorado tem 5 pés e 10 polegadas e eu nunca me importei. Essa obsessão toda com altura é ridícula. Agradeço isso. E também, a resposta sobre peso foi cruel, mas justa. Ela literalmente pediu por isso ao transformar a sua altura em um tópico de discussão pública. É reconfortante ouvir isso de alguém que estava realmente lá e viu tudo de perto. Na quarta-feira, o vídeo basicamente já cumpriu seu ciclo. Ainda surgem algumas marcações e compartilhamentos ocasionais, mas o momento viral está passando. A Jéssica ainda está com as redes sociais deletadas. A Kelly me diz que ela aparentemente está dando um tempo de namoro para trabalhar em si mesma, tradução, está envergonhada e se escondendo. Na quinta-feira, eu dou match com alguém em um aplicativo de namoro que me manda mensagem primeiro. Só para você saber, eu não me importo com a altura, eu me importo se você é um ser humano decente. A gente acaba conversando por horas. Ela é enfermeira e tem um ótimo senso de humor e acha todo o incidente da cafeteria hilário. A gente faz planos de se encontrar para almoçar no sábado, almoço de verdade, não café, em um lugar com comida. De verdade, onde jogar água é menos provável. Na sexta-feira, 2 semanas depois do incidente, eu recebo minha atualização favorita. A Kelly me manda mensagem dizendo que as amigas da Jéssica oficialmente desconvocaram ela do casamento. O quê? Sim, depois de tudo o que aconteceu e de ver como ela agiu, as madrinhas votaram e decidiram que não querem essa energia no casamento.
A Jéssica ficou furiosa, mas a decisão é final. Isso parece duro, mas o Brian e eu concordamos com elas. Não queremos alguém que vá causar drama ou tratar mal os outros convidados. Além disso, depois que você me contou o que ela fez, percebi que nunca deveria ter apresentado vocês. Ela não é quem eu pensava que fosse. Então, além de a Jéssica ter perdido a presença nas redes sociais e a reputação, ela também perdeu um convite de casamento e, aparentemente, várias amizades. Tudo porque não conseguiu simplesmente ser educada em um primeiro encontro. Já se passaram 3 meses desde o incidente da cafeteria, e aqui está onde todo mundo acabou. A Jéssica se mudou para outra cidade cerca de 6 semanas depois de tudo acontecer. A Kelly ouviu por amigos em comum que ela não conseguia lidar em cruzar com pessoas que tinham visto o vídeo, conseguiu um novo emprego em Pittsburgh, apagou todas as redes sociais antigas e basicamente tentou recomeçar do zero. A última notícia é que ela ainda está solteira e, aparentemente, não aprendeu absolutamente nada, porque já colocou novamente exigências de altura nos novos perfis de namoro. O grupo de amigas se desfez completamente. A Amanda, a garota que filmou tudo, ainda se dá bem com a Kelly, mas parou de falar com as outras 2 amigas que estavam na cafeteria. Elas continuaram defendendo o comportamento da Jéssica e a Amanda se cansou dos padrões duplos. Ela até entrou em contato comigo algumas semanas atrás para pedir desculpa de novo por como tudo aconteceu. A gente tomou um café, outra cafeteria obviamente, e ela é bem legal, nada de namoro nem nada, só viramos amigos. 2 outras amigas da Jéssica entraram em contato separadamente para pedir desculpa pela coisa de medir altura. Uma delas me mandou uma mensagem longa dizendo que nunca tinha pensado em como aquilo era desrespeitoso até ver de fora. Disse que vinha recusando caras por altura há anos sem considerar como isso parecia do lado deles. A outra só disse que eu estava certo e que sentia muito por termos agido daquele jeito. A Kelly e o Brian se casaram há 2 meses. A Jéssica obviamente não estava lá. O casamento foi ótimo, bar aberto, comida boa, ninguém jogou água em ninguém. O padrinho do Brian fez uma piada sobre isso no discurso que arrancou gargalhadas, algo sobre como Brian teve sorte de a Kelly não ter exigências de altura ou ele ainda estaria solteiro. A Kelly fingiu ficar irritada, mas estava rindo também. Na recepção, 3 mulheres diferentes me chamaram para dançar. Uma delas disse especificamente que tinha visto o vídeo e achado que eu lidei com tudo perfeitamente. Eu e ela já saímos 4 vezes desde então. O nome dela é Lauren. Ela é enfermeira no hospital local. E quando eu disse que tinha 5 pés e 11 polegadas, ela literalmente respondeu legal. Você é mais alto do que eu. E esse foi todo o assunto sobre altura. Revolucionário. A cafeteria virou um pequeno ponto turístico local por algumas semanas. Pessoas iam lá esperando testemunhar algum drama. O barista que me deu o café grátis contou que clientes perguntavam em qual mês o incidente tinha acontecido. Eles até pensaram em colocar uma placa como brincadeira, mas desistiram. Meus matches em aplicativos de namoro triplicaram depois que o vídeo viralizou. Não estou exagerando, de repente ter 5 pés e 11 polegadas não era mais um impeditivo. Recebi mensagens de mulheres dizendo coisas como nunca me importei com altura ou personalidade importa mais do que polegadas. Algumas com certeza tinham visto o vídeo e estavam tentando provar que não eram como a Jéssica. Eu aceito. O trabalho ficou interessante por cerca de 2 semanas. Meu chefe imprimiu a miniatura do vídeo e colocou no mural da sala de descanso com a legenda Funcionário do mês, desempenho excepcional em resolução de conflitos. O RH mandou tirar, mas todo mundo riu antes. O vídeo em si ainda está por aí, flutuando pela internet, reaparece a cada poucas semanas quando alguém novo descobre e compartilha. Atualmente está com cerca de 400 mil visualizações em várias plataformas. Eu sou marcado aleatoriamente por pessoas que não conheço, minhas notificações são um caos permanente. No mês passado recebi uma mensagem de um podcast que faz histórias de drama de relacionamentos. Eles queriam que eu participasse e contasse tudo em detalhes. Eu recusei. A história já está aí. As pessoas podem ver o vídeo. Não preciso transformar isso numa turnê midiática. Minha irmã acha que eu deveria escrever um livro sobre namoro e padrões duplos. Eu disse a ela que um vídeo viral já é fama suficiente para mim. Ela disse que eu estou desperdiçando minha plataforma. Eu respondi que só queria tomar meu café em paz e acabei, sem querer, ficando famoso na internet por igualar a energia de alguém. A melhor atualização, porém, aconteceu há cerca de 1 mês. Eu estava no mercado quando um cara me abordou na seção de hortifruti, na casa dos 40, usando aliança. Parecia completamente normal. Você é o cara da altura, né? Ele perguntou. Eu me preparei tanto para elogio quanto para crítica. Sou eu mesmo. Cara, obrigado. Minha filha tem 16 anos e tinha um monte de exigências de namoro que tirou das redes sociais. Tinha que ter mais de 6 pés, ter músculos, ter dinheiro. Seu vídeo fez ela perceber o quão superficial isso soava. Ela até me pediu desculpa por ser julgadora. Isso foi uma vitória de pai que eu não esperava. Foi bem legal, não vou mentir. Minha mãe ainda traz isso à tona nos jantares de família. Lembra quando Jake ficou famoso por perguntar sobre peso, geralmente seguido pelo meu pai me dando um toque de mão e minha irmã revirando os olhos. Dinâmicas familiares são estranhas.
Na semana passada, encontrei uma das mulheres da cafeteria, não a Jéssica, uma das amigas dela que estava lá o tempo todo. Ela estava com o namorado em um restaurante, me viu, o rosto dela empalideceu e ela imediatamente desviou o olhar. O namorado percebeu e perguntou o que tinha acontecido. Eu só passei pela mesa deles indo ao banheiro. Quando voltei ela aparentemente tinha contado a história, porque ele me deu um aceno de cabeça e um joinha. A mancha de água da cafeteria já sumiu, eles limparam o chão, mas a mesa onde aconteceu ainda está lá. Às vezes, quando estou pela área, passo lá para tomar um café só por isso, geralmente outro barista. Mas a original que aplaudiu ainda trabalha lá nos fins de semana e me dá recargas grátis. Meu apartamento é o mesmo, meu trabalho é o mesmo, meu carro é o mesmo, eu continuo tendo 5 pés e 11 polegadas, isso não mudou. A única diferença real é que agora eu tenho uma história que as pessoas pedem em festas, uma namorada que não liga para medidas arbitrárias e a satisfação de saber que às vezes igualar a energia de alguém é exatamente a atitude certa. Aparentemente a Jéssica anda dizendo às pessoas em Pittsburgh que está recomeçando depois de um término ruim. Tecnicamente não é verdade porque nunca ficamos juntos, mas o que ajudar ela a dormir à noite. Segundo amigos em comum, ela não menciona o vídeo para as novas pessoas que conhece, não dá para culpá-la por isso. A Kelly pediu desculpa de novo para mim na semana passada, disse que se sentia responsável por toda a confusão porque foi ela que nos apresentou. Eu disse que estava tudo bem, eu conheci a Lauren no casamento dela, então tecnicamente deu tudo certo. Ela riu e disse que talvez fosse uma casamenteira melhor do que pensava. O Brian acha que tudo isso é a melhor história de todas e vive ameaçando fazer um brinde sobre isso em toda reunião. A Kelly sempre impede. O cara que começou a bater palmas lentamente na cafeteria me mandou um pedido de amizade no Facebook 3 meses depois. O nome dele é Dave e ele incluiu uma mensagem dizendo ainda é a melhor coisa que já vi acontecer em público, continue sendo incrível. Nós não somos realmente amigos, mas eu aceitei. Por que não?